Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, nesse dia de sábado, começo de um novo dia, eu e minha esposa se encontra aqui ao meu lado, e hoje Deus ele tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração, nessa parte de amanhã, como o dia todo, como anoitecer ou amanhecer, a palavra de Deus ela se faz presente em nossas vidas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Sodom. Somos aqui da cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia. A minha esposa chama-se a Irmã Luvinha, dirigente de oração. E Deus hoje ele tem uma palavra para a sua vida, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante, que fala assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Irmão, nesse momento a palavra de Deus está dizendo que Deus enviou Samuel a Saul para que Samuel viesse ungir Saul como rei. Mas Samuel adverte a Saul dizendo: ouve, pois, a voz do Senhor. Nesse dia, Deus está falando para você: ouve, pois, a voz do Senhor. Quando Samuel ele fala para Saul: ouve, pois, a voz do Senhor, ele está alertando: presta atenção no que eu vou falar, que Deus mandou te dizer nessa manhã. Ouve, pois, a voz do Senhor nesta manhã, porque a palavra do Senhor, ela está te dando uma direção, assim como Samuel foi enviado por Deus para falar para Saul. Ouve, pois, a voz do Senhor, assim falou Samuel para Saul. E Samuel continua dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Deus estava falando, mandando Samuel avisar, porque Deus estava recordando o que fez Amaleque ao povo de Israel. Então Deus estava ungindo Saul como rei, para que Saul fosse até os amalequitas para destruir aquela cidade. Porque a palavra de Deus diz que quando nós falamos palavra de bênção, somos abençoados. Mas quando nós falamos palavras negativas, somos amaldiçoados. Porque os amalequitas já tinham feito algo desagradável à visão de Deus. Então Deus estava querendo justiça. Tem tantas pessoas que se levantam contra o povo de Deus, mas eu te digo, mesmo que se levante quem quer que seja sobre a sua vida, sobre a sua família, se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, você é um homem de Deus, Deus vai tomar as providências, Deus vai agir por você, porque você não está só. Porque quando Deus mandou Samuel ungir Saul como rei, é porque Deus queria tomar as providências, porque os amalequitas já tinham feito algo de mal ao povo de Deus. Então Deus estava agindo com justiça. Na nossa vida não é diferente. Tem tantas pessoas que tentam nos prejudicar, tentam tirar a nossa comunhão com Deus, tem tantas pessoas que tentam caluniar, tem tantas pessoas que tentam te fazer o mal, mas deixa que Deus está agindo por você. E aí continuamos. Versículo 3 diz: vai, pois, agora, Deus falando através de Samuel, dando um recado a Saul. Vai, pois, agora, e fere os amalequitas, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher,
desde o menino até os mamar, desde os boi até as ovelhas, e desde o camelo até o jumento. Você vê que Deus ele está agindo aqui de uma forma, né? Se a gente for olhar pelo lado ser humano, né? Deus está agindo de uma forma de destruindo o mal que tantas vezes quer destruir a nossa vida. Então esse povo já tinha feito muito mal ao povo de Israel e Deus estava tomando as providências. Continuando, no versículo 4 diz: E Saul convocou ao povo e os contou em Teliá, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 5 diz: Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide vós, retirai vós, e sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com ele, porque vós usaste de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Irmão, você vê aqui que Deus mandou que Saul fosse, né, destruir aquele povo, destruir tudo que viesse pela frente. Mas no meio daquele povo existia umas pessoas que já tinham feito bem para o povo de Israel. Então Saul mandou que aquele povo se retirasse para que eles não viessem perder a sua vida. Porque assim como aquele povo dos amalequitas fez mal ao povo de Deus, Deus estava tomando as providências. Mas no meio desse povo dos amalequitas existiam os queneus que tinham feito bem para o povo de Israel. Então só mandou que eles retirassem para que ele não viesse perder a vida dele. Irmão, quando nós faz o bem, porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Esses queneus aqui, eles tinham feito bem ao povo de Israel. Então por esse motivo, Saul mandou que ele se retirasse do meio do povo que tinha feito mal ao povo de Deus. Porque quando nós plantamos bem, nós recolhemos bem. Quando nós plantamos mal, nós colhemos mal. Então esse povo que estava misturado no povo de Malequita, Saul mandou que ele se retirasse para ele não perder a vida dele. Porque Deus, ele cuida daqueles que é seu. Deus cuida daqueles que faz o bem. Deus cuida daqueles que ora. Deus cuida daquele que entrega a sua vida a Ele. Deus cuida da tua família. Deus cuida dos teus parentes. Através de você. Através das suas orações. Através da sua dedicação a Deus. Porque quando nós passamos a ser uma coluna dentro da nossa casa, Deus protege os nossos também. Então Deus estava protegendo aqueles queneus, para que ele saísse, para que ele não viesse perder a vida dele, porque ele já tinha feito bem ao povo de Deus. O versículo 7 diz: Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. O versículo 8 diz: E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas viu desprezível, destruíram totalmente. O versículo 10 diz: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo:
já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e um mugido de vaca que ouço. E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Lhe falar, e disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelha, vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfia, e como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não seja rei. Irmão, como nós acabamos de ler, Deus mandou que Saul fosse até os amalequitas, destruísse tudo, acabasse com tudo. Não era para até as crianças que mamassem, era para ser destruídos, os animais. E Saul, até esse momento, ele obedeceu a palavra de Deus. Mas chegando naquela cidade, destruiu aquilo. Mas aquilo que foi agradável aos olhos dele, ele trouxe para dentro do seu rei. Enquanto Deus disse: olha, me obedece, destrói tudo, até tudo que se mover, jumento, camelo, criança, destrói tudo. E Saul foi. Só que chegando lá, Saul viu bonitas vacas, bonitas ovelhas, e trouxe para dentro do seu rei. Porque muitas das vezes os nossos olhos, ele nos prejudica porque nós olhamos pelo olhar do ser humano. Mas Deus olha com olhar espiritual. E além de Saul trazer os animais, ainda trouxe o rei Agag para dentro do seu rei. Aí começou a desobediência sobre a palavra de Deus. Deus ungiu Saul para ser rei, mas começou a sair fora dos mandamentos. E a palavra de Deus diz que Deus já ouve, acompanhava Saul, porque Deus, aonde nós for, Deus vai com a gente. Deus sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso pensar. E Saul trouxe para dentro do seu reino aquilo que era para ser destruído.
E Deus fala com Samuel e diz: Samuel, eu me arrependo em ter colocado Saul como rei, porque ele me desobedeceu o meu estatuto, ele me desobedeceu o que eu mandei. Irmão, se o que a gente faz, Deus está vendo. Se a gente estiver fazendo de acordo com a sua palavra, Deus também está vendo. Se nós estiver saindo fora dos caminhos do Senhor, Deus também está vendo. Como ele estava vendo o caminhar de Saul sobre a sua ordem. Mas Saul achava que ia enganar Deus. Que Samuel diz: mas por que esse gemido de ovelha, ungido de boi? E Saul ele começa a querer fazer uma viravolta, querendo tapear, dizendo: não, mas nós trouxemos isso aqui que era para sacrificar o seu Deus. Muitas das vezes as pessoas agem de uma forma, mas a intenção dela é outra. Aí Samuel diz: mas Deus falou que não era para você ter trazido. A palavra de Deus diz que Saul rejeitou a palavra de Deus. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos o que Deus manda, com certeza nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos pagar o preço. Como Saul já estava começando a pagar o preço por causa da sua desobediência. E a palavra de Deus diz que ele desobedece a palavra de Deus, mas na frente Saul diz que ele ouviu a voz do povo, que o povo mandaram que ele trouxesse. Irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra do mundo. Porque Saul, no momento, ele estava ouvindo a palavra de Deus, estava obedecendo. Mas de repente ele deixou se envolver pela multidão, que perdoou Agag e perdoou também para trazer todos os animais, aqueles que eram agradáveis aos olhos dele. Mas embaixo Saul disse: eu deixei de ouvir a voz de Deus, caminhei no caminho do Senhor. Mas na frente ele diz que ouviu a voz do povo. Por ele ouvir a voz do povo, ele começou a pagar um preço. Ele começou a sofrer as consequências. Foi quando Deus disse: a partir de hoje, Saul não será mais rei. E ele começa a cair em desespero. Ele começa a cair pedindo perdão. Deus perdoa, com certeza. Mas as consequências vêm. O preço vai ter que pagar. Deus perdoou Saul, perdoou. Mas ele não voltou mais a ser rei. E a palavra de Deus diz que Samuel chama o rei Agag, o rei dos Amalequitas, que Saul tinha trazido vivo. E quando o rei Agag chega diante de Samuel, achando que ia ser liberto, achando que ia privilegiar da sua vida, a palavra de Deus diz que Samuel pegou a espada e matou o rei Agag. Já que Saul não matou, mas Samuel obedeceu a palavra de Deus e matou o rei Agag. Porque se Deus mandou, faça. Se Deus, nessa manhã, nesse dia, você parou de frente desse vídeo para ouvir a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Viva nos caminhos do Senhor. Não ande nem pela direita nem para a esquerda, mas siga em frente, porque se Deus está te falando nesta manhã, obedeça a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos, Deus se responsabiliza. Saul foi desobediente à palavra de Deus, deixou de andar nos caminhos do Senhor para ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz das amizades, para ouvir a voz de pessoas que procuram te tirar dos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e hoje à tarde nós vamos refletir mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e até mais tarde.